Uma das coisas que foi descoberta no começo do século XX é que a massa dessas partículas não são iguais. O elétron, por exemplo, ele chega a ter uma massa quase 2.000 vezes menor que a massa do próton e do nêutron. Uma massa 2.000 vezes menor. Aí eu pergunto para vocês, pensando lá no princípio da mecânica, ok? Clássica lá de Isaac Newton, primeira lei de Newton, também chamada lei da inércia. Todo corpo está parado, tende a ficar o quê? Parado. Todo corpo está em movimento, tende a quê? Permanecer em movimento, retilíneo e uniforme, a menos que uma força modifique isso. O elétron modifica, ele fica orbitando ao redor desse núcleo. Então tem a ação de uma força. A força é a força elétrica, que a gente acabou de ver aqui. Tá, mas então por que o elétron gira ao redor do núcleo e não o núcleo ao redor da eletrosfera? Porque essa mesma lei da inércia diz que a quantidade de inércia que um corpo tem depende de sua massa. Então, quanto mais massa tiver um objeto, mais inércia ele tem. Ou seja, se ele está parado, mais ele tende a ficar parado. E aquele que é mais leve, é mais fácil se movimentar. É mais fácil você movimentar uma montanha ou uma folha do lugar. Por quê? Porque é mais leve, ok? Agora pense comigo. O Sol, por exemplo, ele é muito maior que a Terra, certo? É mais fácil o Sol girar ao redor da Terra ou a Terra ao redor do Sol? Se os dois estão se atraindo mutuamente. É mais fácil a Terra girar ao redor do Sol. Ela tem menos inércia, ok? Então, ela se move com mais facilidade, ok? Se eu tivesse com um professor, por exemplo, um colega nosso aqui, maiorzão, certo? Ok? Isso, professor Niero, por exemplo, certo? E ele estivesse do meu lado aqui e eu pegasse no braço dele e puxasse, bom, ele poderia vir na minha direção ou eu ir na direção dele. É mais fácil quem ir na direção de quem? Eu na direção dele ou ele na minha direção? Eu na direção dele. Por quê? Porque eu sou mais leve. Não sou tão leve assim, mas com relação a ele, né? Certo? Eu sou bem mais leve. Ok? Então, nesse caso, por exemplo, o professor Raul, né? Que deu aula agora há pouco com vocês, né? Ele, o Niero nem vai sentir, né? Ok? Então, essa força que os dois vão provocar entre si, apesar da força poder ser igual, o resultado não é igual. Entendeu? É muito mais fácil o mais leve se movimentar em direção ao mais pesado que o contrário. A mesma coisa acontece aqui. O núcleo, como ele é formado de partículas muito mais pesadas, ok? Do que a eletrosfera, então é muito mais fácil as partículas da eletrosfera girar ao redor do núcleo, ok? Então por isso os elétrons estão orbitando ao redor do núcleo, porque o núcleo é formado de partículas muito mais pesadas. Tudo bem, tá aí? Tá? Dentro dessa análise que eu passei para vocês, aparece aí uma contradição. Alguém conseguiu perceber? Acabei de falar para vocês que partículas iguais, sinais iguais fazem o que entre si? Se repelem. Sinais opostos se atraem. Exatamente. Eu falei para vocês que os elétrons têm carga negativa e são atraídos pelo núcleo que são formados de cargas positivas. Então, a gente explicou porque os elétrons giram ao redor do núcleo porque eles estão sendo atraídos e porque são mais leves, né? Onde está a contradição nessa história toda agora? O núcleo é formado de quê? Prótons e nêutrons. E os prótons têm que carga? Positiva. Nêutron não tem carga, então ele não interage eletricamente. Onde está a contradição nessa história? Isto, quem? Os prótons que estão lá dentro. Eu posso ter um átomo cheio de prótons, não posso? Se um átomo pode estar cheio de prótons, o que os prótons devem fazer entre si? Se repelir. No entanto, como é que eles estão lá dentro? Juntos. Como é que é possível? Se os prótons têm cargas iguais e sinais positivos, eles não deveriam se repelir? E no núcleo, como é que eles estão? Juntos. Bom, só há uma explicação para essa aparente contradição, que não existe apenas forças elétricas na jogada. Entendeu o que eu acabei de falar? Próton com carga positiva faz o que com próton com carga positiva? Se repele. Tá, mas não tem elétrons lá dentro para grudar isso. Porque os elétrons têm carga negativa, atraírem os prótons. Como é que é possível prótons positivos se repelirem e ficarem juntos? Bom, a resposta óbvia para isso é que existe mais coisa nessa estrutura, além da força elétrica. Existem outras forças na jogada. E uma dessas forças é chamada força nuclear forte. Olha o nome dela. Força nuclear forte. Nuclear porque está atuando em partículas nucleônicas. Lá onde? No núcleo do átomo. Forte por quê? Porque é forte, é claro. Ela tem que segurar a repulsão dos prótons. Então essa força nuclear forte, ela é uma força que consegue grudar um próton no outro e não tem nada de natureza elétrica.
ela não depende da natureza elétrica do próton, mas sim da partícula ser nucleônica. Então o próton é uma partícula nucleônica? Produz força nuclear? Produz. Ah, mas professor, mas o nêutron também é uma partícula nucleônica. Ela pode produzir força nuclear? Também pode. Ah, então quer dizer que nessa história, o próton pode atrair outro próton, ou o próton atrair o nêutron, ou o nêutron atrair o próton, através da força nuclear forte. E aí o núcleo, ele acaba grudando as partículas entre eles por essa ação dessa força. É mais ou menos assim, a gente faz uma analogia meio grossa, mas dá para vocês entenderem a ideia. Já viram casais que vivem brigando um com o outro? Toda vez que você encontra esses casais, está um brigando com o outro e vive metendo a boca no outro. Mas toda vez que olha os dois, estão sempre juntinhos. Já viram gente assim? Eles não conseguem, eles vivem brigando, mas não conseguem se separar. Certo? Bom, se você considerar só a briga entre eles, o que eles deviam fazer? Se separar. Mas por que brigando o tempo todo, cuja tendência seria separar, ainda eles ficam juntos? Porque existe alguma coisa mais forte do que a briga que os mantém juntos. Né? É o amor, né? Certo? Ok? Tá? Bom, pode não ser, né? Pode ser uma relação doentia até, né? Certo? Ok? Tá? Por outro lado, eu posso garantir para vocês que só a briga não vai explicar a coisa, porque você não vai até tentar entender, olhando para aquelas brigas e falar, não consigo entender porque eles ficam juntos. Não, você entende, certo? Ok? Mas o que eu quero dizer é que existe algo que os mantém juntos. A mesma coisa acontece aqui. Se um próton fica grudado no outro, e o nêutron também está na jogada ali, significa que existem mais forças envolvidas ali. Uma dessas forças é chamada força nuclear forte, tá? Deixa eu fazer agora uma analogia um pouco melhor, tá? Sem ser tão grosseira assim. Pensa nessas forças nucleônicas, das forças nucleares ali, como sendo ganchos. Como se um próton tivesse um gancho, outro próton tivesse também um gancho, ok? Se as partículas estão longe, os ganchos não se encaixam, certo? E aí prevalece a repulsão elétrica. Isso quer dizer que se eu afastar um próton um pouquinho um do outro, prevalece a repulsão. Aí o próton pode sair pichando para fora. Ok? Deixa eu falar de um caso como esse. Sabe o átomo de urânio que eu citei agora há pouco? Que ele tem 92 prótons no núcleo? Então, ele tem mais de 2 centenas de nêutrons ali quase. Aliás, 2 centenas não, tem quase 1,5 centena de nêutrons ali no meio. É tanto nêutron na estrutura ali, certo? Que também faz força nuclear, mas é tanta partícula no meio que aquilo fica instável. E aí um próton acaba separando do outro. E sabe o que acontece? Prótons são espichados para fora. E aí o que acontece com o núcleo do átomo de urânio? Ele se quebra, ele se parte. Quando o núcleo de urânio se parte e prótons são arremessados para fora, nós chamamos isso de radioatividade. É um assunto que a gente vai abordar isso mais para frente com detalhes. Mas eu estou contando para vocês que quando 2 prótons ou mais prótons ficam distantes um do outro e a força nuclear não consegue mantê-los juntos, ok? Eles pulam para fora do núcleo e aí o núcleo parte-se, ok? Nós chamamos de desintegração do átomo e as partículas são jogadas para fora, nós chamamos de radioatividade, ok? Tá? Mas, como eu disse para vocês, se isso não acontece, então como é que ficam as partículas? Grudadas. Mas para ser grudadas, o que tem que acontecer? Elas têm que ficar bem próximas. Bem próximas, o que acontece com as forças nucleares, elas se encaixam. Então, na analogia que eu estou falando para vocês, a força nuclear é uma força de curto alcance. Uma força que só atua a pequena distância. E aí, essa pequena distância mantém as partículas grudadas. Quem consegue fazer essa força? Os prótons e os nêutrons. Por isso que eles conseguem manter-se agrupados ali dentro. Ok? Sabe como fossem bolinhas de velcro? Se encostou, gruda. Certo? Se está longe, não gruda. Entendeu? Então ali, as partículas nucleônicas funcionam assim. Ok? Já a natureza elétrica, ela consegue atuar a longa distância. Beleza? Bom, na próxima aula a gente vai voltar a falar sobre a estrutura do átomo, mas a gente vai ver as mudanças que nós podemos fazer nisso. E como é que isso está associado à eletricidade. Beleza? Por hoje é só. Obrigado.